Doutor, o senhor falou em revisão de contratos agora há pouco, e recentemente, acho que foi o Kaká Catalão, que falou da possibilidade da Nike, do Corinthians romper o contrato com a Nike. O que tem de verdade nisso? E se realmente o Corinthians pensa ou está conversando com a Nike para melhorar o contrato? Que pé que está a situação entre Corinthians e Nike? E se é verdade que a Nike acionou a cláusula, acho que foi no Gazeta que saiu, acionou a cláusula de renovação automática. Bom, vamos lá. A primeira coisa que é importante deixar claro é que tem coisas que eu não vou discutir publicamente, porque nós temos um contrato vigente com a Nike. A Nike é nossa parceira, né? Ela tem um contrato que estava predeterminado para se encerrar em dezembro de 25 e com uma possibilidade de renovação automática até 2029. Então, eu não quero comentar detalhes do contrato aqui, porque aí eu violo a cláusula de confidencialidade que tem no contrato, causa um grave prejuízo para o Corinthians, né? Agora, o Corinthians, claro, vai buscar sempre o que é melhor para o clube, né? Então, a gente, claro, está discutindo com a Nike melhorias nesse contrato para que a gente possa, como eu disse, ter um ganho aí que seja eficiente para o clube ter mais vantagens, receber mais dinheiro de patrocínio, receber mais material que é necessário, né? Ter uma reatualização aí dos dados do contrato, que já é um contrato bastante antigo e ele precisa ser revisado, evidentemente, porque o mundo, o comércio vai mudando, né, constantemente, então você precisa tentar sempre ter uma possibilidade de revisão para tentar ter um melhor ganho de produtividade para o Corinthians. Claro que a Nike vai lutar pelo melhor que é para ela, né? Não é a Nike mais hoje no Brasil, né? Uma empresa que chama Uhum. Fisia, que é o grupo Centauro, Fisia, etc., que assumiu as operações da Nike no Brasil. E o Corinthians, na época, lá atrás, fez um contrato com a Nike Internacional, né? Que era uma outra empresa, né? E, evidentemente, que nesse aspecto, o Corinthians está aqui buscando especificamente o que é melhor para o clube. É isso que eu posso dizer para vocês. Não vou comentar o que o Catalão disse, não tenho nem que comentar. As pessoas falam bastante coisa e não cabe aqui falar nada para causar prejuízo para o Corinthians. Então, como eu disse, no início da minha entrevista, eu falaria o que é Uhum, uhum. possível falar. Então, nós temos um contrato vigente, nós estamos cumprindo esse contrato e esperamos melhorá-lo. Sempre falo isso, trazer um ganho aí de produtividade e de melhoria financeira para o Corinthians. E as conversas entre a Nike e o Corinthians estão acontecendo ou estão paradas nesse momento? Na verdade, elas aconteceram no final do ano passado, houve uma interrupção e retomamos, houve uma mudança, inclusive no CEO, que ia cuidar das questões aqui da Fisia no Brasil, e aí nós temos só uma reunião só nesse ano, até agora. Boa, boa. Outro ponto importante, doutor, que assim a gente vê que as redes sociais elas meio que têm um movimento, quando surge um assunto, o movimento acaba sendo até todo mundo indo para aquele lado, né? E teve essa questão agora do reconhecimento facial, que foi algo que deu até divergências, né? Muita gente não entendendo, e eu acho que é até uma oportunidade para o senhor explicar para o pessoal. Teve agora a questão da Bipes, né? Que saiu que o Corinthians teria fechado com a Bipes, aí teve o assunto da Ticket Hub, daquele problema que talvez teria problema. O que o senhor pode dizer em relação a esse contrato do reconhecimento facial da empresa, se há essa ligação com a Ticket Hub, ou se em algum momento houve? Teve a questão das licitações também, né, Macedo? Que Sim, foi falado se que, passou que pelo compliance mesmo a licitação, se for reprovou as empresas lá que estavam apresentando o compliance, enfim. Bom, primeira coisa, a gente tem que esclarecer o seguinte: a questão da biometria facial é uma obrigação imposta pela lei, né? Então, na verdade, o Corinthians tem que cumprir a lei. Então, até junho, nós temos que implementar o reconhecimento facial em arenas acima de 20 mil lugares. Então, no Parque São Jorge, estou obrigado neste momento, mas na Arena Neoquímica Arena, eu sou obrigado a implementar, né? Então, esse é o primeiro ponto. Com base nisso, o Corinthians foi buscar no mercado empresas que apresentassem propostas para o reconhecimento facial. Então, tiveram propostas aí, outras propostas também que eram mais abrangentes, né, não só o reconhecimento facial, e evidentemente o Corinthians aí estava focado neste momento em resolver a questão do reconhecimento facial por uma imposição da lei. E foi isso que foi feito, né? Então, independente dessa história da licitação, como as pessoas falam muito, ou da concorrência, né?
Administração, quando é um órgão público, né? Então, a gente usa muito para analogia isso, mas houve uma concorrência sobre o que seria melhor ou pior para o Corinthians, e tem critérios objetivos e subjetivos. Essa história que o compliance aprova ou reprova uma empresa é um grande equívoco, né? Não cabe a ele tomar essa decisão. É uma decisão da diretoria, não de compliance. O compliance faz apontamentos que devem ser observados pela diretoria numa tomada de decisão. Então, o compliance não tem nem o direito, né, nem o dever de reprovar ou aprovar uma empresa. A gente tem que esclarecer isso, é importante. Quem foi eleito para dirigir o clube foi o presidente Augusto Melo. Ele que toma as decisões, né, baseado nas informações que recebe. Então, isso é importante deixar claro. Claro, você faz uma tomada de propostas para ver o que é melhor para o clube, mas o que é mais importante analisar sempre é o chamado custo-benefício. Às vezes não é só número, né? A gente fala, então eu vou comprar aqui, eu vou aceitar a proposta do menor preço. Às vezes o menor preço não é o melhor serviço, né? Nós podemos ver o que aconteceu aí em algumas arenas, tivemos problemas graves em relação ao reconhecimento facial, que inclusive geraram multas e um transtorno enorme para um clube aqui lá em Belo Horizonte. A gente sabe o que aconteceu na Arena MRV, né? Que o Atlético Mineiro sofreu um bocado com a história daquele jogo, né, da final, que houve um problema no reconhecimento facial, isso foi verificado, né, e aí isso causou um transtorno gigantesco. É claro que nós tentamos buscar sempre o menor preço, e nós conseguimos fazer, no meu entendimento, um bom contrato, né, conseguimos aproximar muito o preço das propostas que estavam colocadas aí, né, então a diferença, no meu entendimento, ela não é só financeira, mas justamente onde ela está operando. Então, a BPS é uma empresa reconhecida, né, no país pela sua operação. A gente usou isso como um instrumento importante na nossa decisão, né? E claro que, no meu entendimento, pelo fato do histórico, de onde ela está operando, da forma que ela está operando, nós entendemos aí o presidente Augusto tomou a decisão de fechar com ela, né, com base no histórico da empresa, né? Então, o contrato que o Corinthians firmou foi com a empresa BPS, com nenhuma outra empresa, né? Então, exclusivamente em relação a essa empresa, que tem contratos com outros grandes clubes da Série A, né? Talvez os grandes clubes da Série A tenham contrato com essa empresa, o que demonstra que nós não estamos fazendo nada diferente do que o mercado está fazendo. Hoje, o Flamengo está com a BPS, Palmeiras está com a BPS, São Paulo parece que está negociando com a BPS também, Atlético Mineiro está com a BPS, Grêmio ou Inter, um dos dois está com a BPS. Então, nós não estamos inventando a roda aqui. Nós não estamos trazendo uma empresa que não tinha experiência no mercado, que não fazia esse tipo de serviço em outros lugares. Sim, faz. Então, a decisão aí cabe ao presidente, o presidente tomou a decisão e a gente referenda ela. Ô, doutor, e a questão do fiel torcedor? A BPS, ela não tem gerência sobre o fiel torcedor ou de alguma forma vai ter? O fiel torcedor tem um contrato com a OneFan. Na verdade, o contrato é com essa empresa que também desenvolveu esse produto lá atrás, né, e está com contrato ativo nesse momento. E não pensa em cancelar o contrato com essa empresa, doutor, para mudar de empresa? Vai seguir ela mesmo o contrato? Tem a ideia de trocar de empresa ou não? Então, decisões comerciais, como eu digo no Macedo, não vou abordar. Não dá para você trabalhar com a hipótese, eu penso ou não penso. O Corinthians sempre pensa em achar o que é melhor para o Corinthians. Então, evidentemente, aqui, se surgir boas propostas, coisas que são boas para o Corinthians, a gente sempre está aqui para ouvindo. A gente vai sempre pesar isso. Então, isso serve para qualquer contrato no Corinthians, né? Não é só para o fiel torcedor ou para, por exemplo, se eu vou comprar uma bola amarela, né, ou azul, né? Na verdade, o que aparecer aqui de proposta que seja vantajosa, a gente vai sempre avaliar, né? Então, o que eu falo para você é que o Corinthians tem que sempre buscar o que é melhor para o clube, que traz mais dinheiro, que preste um bom serviço, que valorize nossa origem, nossa história, nossa marca e nosso patrimônio, que é a torcida. Então, nós estamos abertos aqui a sempre ouvir o que é bom, sempre respeitando nossos fornecedores. Eu respeito todos os nossos fornecedores, todos os nossos contratados, né? Porque realmente estão aqui prestando serviço e a gente precisa justamente conseguir aí ter o que é melhor para o Corinthians. Certo. Bora lá, Macedão, próximo.